Bom dia, seja bem-vindo a mais um Café com Torá. Vamos estudar mais um pouquinho hoje? Hoje, então, vamos para a Halachá de número 2 de Hilchot De'oth, capítulo 6. O texto diz o seguinte: é um mandamento positivo se apegar aos sábios e seus discípulos para se aprender com suas obras, conforme é dito, e se achegue a ele. Isso em Devarim, Deuteronômio 10, 20. Nossos sábios indagaram: é possível ao homem se achegar à presença do Eterno? Eles explicaram esse mandamento: agarre-se aos sábios e aos seus discípulos. Portanto, deve-se casar com a filha de um sábio da Torá e casar sua filha com um sábio da Torá, comer e beber com sábios, fazer negócios em prol dos sábios e se associar com eles de todas as maneiras possíveis, conforme é dito, e a ele vos achegardes. Isso em Devarim, Deuteronômio 11, 22. Semelhantemente, nossos sábios instruíram, dizendo: assenta-te ao pó dos seus pés e beba das suas palavras de forma sedenta. Meu comentário: este é um dos casos em que nós precisamos da Messorá, da tradição, para compreender as palavras da Torá. Afinal de contas, a Torá nos dá uma missão, um mandamento dizendo: aproxima-te do Eterno, mas não define o que é se aproximar do Eterno. Afinal de contas, como é que você se aproxima de alguém que é externo à criação e que, com relação à criação, está em todo local? Como é que você pode se distanciar ou se afastar do Eterno nesse sentido? Certamente que poderíamos interpretar: se aproximar do Eterno é isso, ou é aquilo, é fazer aquela coisa, ou fazer desse daquele jeito. E esse é um caso que realmente precisamos dos sábios para nos darem uma definição. Afinal de contas, Israel é um povo e é impossível que cada um dentro do povo tenha uma definição diferente com relação a um mandamento. Então, qual é a interpretação? A interpretação que é dada pelos sábios é que se aproximar do Eterno, se achegar à sua presença, significa, então, aproximar-se de pessoas que são sábias perante o Eterno, de pessoas que são tementes a Ele, que têm conhecimento da sua Torá e que vivem nos caminhos do Eterno. E aí Rambam Maimônides nos dá uma série de exemplos de como é que podemos nos aproximar dos sábios, seja através de casamento, seja através de fazermos negócio, seja através de comermos e bebermos junto com eles, enfim, de alguma maneira em que eles estejam envolvidos na nossa vida diária. No Sefer HaMitzvot, no livro dos mandamentos, Maimônides também dá outros exemplos nessa linha. Fala inclusive dos discípulos dos sábios, aproximar-se dos discípulos dos sábios. Afinal, discípulos de sábios também seriam pessoas que estariam muito bem instruídas dentro da Torá e de cuja companhia nós também nos beneficiaríamos. Qual é a ideia por trás deste mandamento? A ideia é que, se nós nos aproximarmos de pessoas que têm uma vida pautada na Torá, então naturalmente nós iremos acabar absorvendo esses valores. Esses valores serão encorajados em nós e nós progrediremos. Da mesma maneira que, se nós estivermos num ambiente nocivo, nós regrediremos. Então, como é que nós devemos colocar isso em prática? Da forma mais simples possível. Procure as pessoas que você conhece e que são as pessoas que você considera mais íntegras aos olhos do Eterno, mais retas perante os seus caminhos, mais humildes, mais centradas dentro da Torá e dos seus valores, e procure envolver essas pessoas na sua vida. Procure fazer negócios com essas pessoas. Procure montar a sua vida profissional de alguma maneira que possa envolvê-las, se isso for possível. Se isso não for possível neste exato momento, tudo bem, mas faça disso uma meta na sua vida. Procurar encontrar pessoas com essas características para também dividir com elas a sua vida profissional. Construa suas amizades tendo como critério o grau de amor e de proximidade que essas pessoas
tem para com o Eterno. Quanto mais próximas essas pessoas estiverem de você, se essas pessoas forem companheiros diários, se você se envolver com essas pessoas no seu dia a dia, no seu falar, no seu conversar, no seu caminhar, certamente que a Torá se tornará também mais presente e o Eterno estará numa posição de maior centralidade na sua vida. Afinal de contas, são pessoas que também têm esses atributos, que também têm esses valores definidos com a mesma importância que você dá. Faça um esforço nesse sentido. Trace metas. Procure pensar em cada área da sua vida, até mesmo coisas que você não costuma normalmente pensar, como, por exemplo, fazer ginástica ou uma companhia para almoçar todos os dias, enfim. Procure, dentro do que for possível, colocar sempre na sua vida as melhores pessoas. Talvez você não tenha pessoas que são muito sábias na Torá, próximas de você, para esta determinada situação. O que fazer, então, neste caso? Vale sempre a regra. Procure as pessoas mais íntegras. A sabedoria na Torá muitas vezes pode não estar no conhecimento, mas pode estar nas atitudes. Há pessoas que são maravilhosas e que são extremamente alinhadas com aquilo que a Torá ensina, mesmo sem conhecer o suficiente a respeito da Torá. A regra é pensar: quando eu estou junto com essa pessoa, eu sou alguém melhor? Eu sou uma pessoa mais centrada? Essa pessoa me ajuda a pensar o meu relacionamento com o Eterno, ajuda a ter em mente a Torá e sempre me estimula a fazer coisas boas? Essas são as companhias que valem a pena e esses são os verdadeiros sábios. Lembrando que um sábio deve ser avaliado pelas suas atitudes. Há pessoas que até mesmo podem esbanjar um conhecimento teórico da Torá, mas não vivem de acordo com os princípios mais fundamentais da Torá. Normalmente são pessoas extremamente especialistas na parte mais ritualística da Torá, mas o amor ao próximo, o controle da língua, o autocontrole, o dizer não à agressividade, etc., ficam completamente esquecidos e a pessoa não se torna uma pessoa melhor por ser observante da Torá. Esse tipo de pessoa é tóxica e esse tipo de pessoa nós devemos também evitar. Não devemos considerar que tais pessoas sejam sábios na Torá. Não, o sábio na Torá não deve ser avaliado pelo conhecimento intelectual que ele tem, mas pela capacidade que ele tem de viver aquilo que ele sabe e aquilo que ele aprendeu e de, ao fazer isso, inspirar você a também viver melhor na presença do Eterno. Um excelente dia para você, que o Eterno te abençoe e até amanhã, se ele assim nos permitir.